Olá, é muito bom estar contigo, é muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula do Seminário Interdisciplinar 1, que vamos tratar de Teologia Bíblica e Sociedade. A aula de hoje tem por título Introdução à Bíblia e História de Israel. Eu sou o professor José Adira, minha formação é em Filosofia, tenho especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Hoje nós vamos abordar como é que se forma o povo de Israel e como é que vai se dando origem aos primeiros livros bíblicos, ou como é que a Bíblia relata essa formação. Não é uma perspectiva confessional, não é uma perspectiva eclesiológica, ela é uma perspectiva histórica. Então, ela é uma perspectiva cristã. O Antigo Testamento, basicamente, é judaísmo. Então, como nós vamos contar a história da formação do povo, nós vamos estar contando mais nessa perspectiva judaica do que cristã. O Novo Testamento é cristão. O Antigo Testamento ainda não tem a figura de Cristo, muito embora os profetas algumas vezes deem a entender a vinda de um Messias e assim por diante, né? Ou, digamos assim, a árvore genealógica do Messias já começa lá, mas ela é uma perspectiva ainda judaica, né? E os muçulmanos e os cristãos depois vêm e dão continuidade nesta revelação, digamos assim. Então, hoje nós vamos falar da origem do povo, primeiramente, que é uma origem que todos nós conhecemos, e acho que nenhum povo no mundo tem a sua história tão aberta e tão conhecida como o povo judeu, por conta da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Então, nós conhecemos muitas vezes a história do povo judeu mais do que a nossa própria história. Aí nós vamos ver como é que eles conquistam Canaã, que é a terra prometida, que Moisés sai, mas não entra na terra, né? E Josué, então, conduz o povo para entrar na terra. E aí nós vamos ver o reino que se divide. Eles não tinham reis, eles tinham juízes, mas eles queriam reis. E pediram tanto que Deus acabou concedendo reis. Mas aí logo começou o problema com os reis, né? Aí o reino se divide. Fica de um lado no norte Israel, no sul Judá. E aí esses dois reinos, até por consequência dessa divisão, acabam se enfraquecendo e acabam sendo dominados por povos vizinhos. E aí eles vão para o exílio. Então são 4 momentos: a origem do povo, a conquista de Canaã, a divisão do reino e o exílio da Babilônia, e a posterior reestruturação do povo quando eles saem do exílio. Então, essa é, vamos dizer assim, o fio condutor da nossa aula de hoje, esses 4 momentos. Vamos contextualizar a nossa aula? Acompanhe comigo. Aqui eu quero fazer uma reflexão, porque muitas vezes nós ouvimos falar, ou nós mesmos falamos, que Deus escolheu o povo de Israel. Então, é um questionamento apenas. Será que Deus escolheu o povo de Israel? Ou foi o povo de Israel que escolheu Deus? Né? Israel escolhe Deus. Porque se Deus escolhe Israel, nós estamos dizendo que Deus escolheu um povo, em detrimento de outros, como se Deus fizesse uma acepção de pessoas. Ele diz na Bíblia: eu quero esse povo é meu. Mas nós podemos ler da seguinte maneira: Deus escolhe Israel e Israel acolhe Deus, ou Deus acolhe Israel e Israel escolhe Deus. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos tentar procurar mostrar um pouco, ou refletir um pouco sobre isso. Porque se eu falar para você que nós temos uma resposta conclusiva para esse questionamento, talvez nós não tenhamos. Tudo isso depende da perspectiva que nós analisamos. Mas se nós entendemos Deus como um ser perfeito, né? A própria definição de Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, a onisciência quer dizer que ele conhece tudo. Ele não pode ser injusto, senão não seria Deus. Como é que ele pode escolher um povo e deixar outros do lado? Então, talvez o mais correto seria colocar: Israel escolheu Deus e Deus acolheu Israel. Ou seja, nós estamos dizendo que todos aqueles que escolhem Deus na sua vida, são acolhidos por Deus. Daí nós podemos, então, fazer uma leitura de tudo o que acontece na nossa vida dentro dessa ótica, né?
Outra questão que eu gostaria de deixar bem claro, que talvez você até já saiba, a Bíblia não é um livro de moral. É a narrativa da história de um povo relatada e analisada à luz da fé. Então, é um livro histórico com base na fé. Aqui nós temos alguns trechos que mostram que a Bíblia não é um livro de moral. Em Gênesis 4, nós temos a história do Caim, que é um fratricida, né? Ele matou o próprio irmão. Irmão em latim é frater, né? Então, ele é um fratricida, ele mata o irmão. Nós temos em Gênesis 19 a história de Sodoma e as filhas de Ló. Sodoma é muito conhecida até hoje, né, por sua prevaricação, né, até o próprio nome, né, sodomia, acabou se tornando sinônimo desta aberração sexual que existia nessa cidade. E as filhas de Ló, que você vai encontrar em Gênesis 19, elas chegam a cometer incesto para poder deixar um herdeiro para o pai, porque morrer sem herdeiro era sinal de maldição. Por isso que Abraão sofre tanto. Abraão tem 75 anos e não tem um herdeiro. Então ele vai morrer sem herdeiro. Então significa que ele seria uma espécie de amaldiçoado. E as filhas de Ló, vendo isso, elas cometem incesto com o pai. Então eu estou dizendo, não é um livro de moral. Em 2 Samuel 11, nós vamos encontrar Davi cobiçando Betsabeia, que é a mulher de Urias, o general. E o que ele faz? Ele trama contra Urias e, de certo modo, trai Urias. Porque ele manda Urias para o campo de batalha e pede para os seus generais que recuem e deixem Urias sozinho no meio dos inimigos. E aí o Urias é abatido, assassinado, e ele fica com a viúva, que é a Betsabeia, que vai se tornar a mãe de Salomão. Então, Davi é o rei. Davi é o escolhido de Deus. Como é que ele comete um ato desse, né? E em Samuel ainda 13, nós vamos ter o caso relatado de Tamar, Absalão e Amon. São filhos de Davi, os três, não da mesma mãe. Então, Absalão e Tamar parece que são filhos de Davi com a mesma mulher. O Amon não. Então, o Amon é irmão deles por parte de pai, é outra mulher. E aí o Amon cobiça a Tamar, a própria irmã, e se deita com ela. E o Absalão, como ele é irmão por parte de pai e mãe, digamos assim, ele tem um carinho maior pela irmã, e ele vinga a desventura que a irmã sofre e acaba assassinando o próprio irmão. Então, dá para entender como não é um livro de moral, né? Em Daniel, aqui é um N, eu acho que foi na hora de digitar lá, é um N. Daniel 13, nós encontramos a famosa passagem da casta Susana. 2 idosos cobiçam a Susana e tramam contra a Susana, até que Daniel intervém e mostra que os velhos, na verdade, os idosos, eles eram os malandros, os safados, e não a Susana. Em Ezequiel 23, eu acho que deve ter na Bíblia a parte mais pesada quando se trata dessa questão de sexualidade e tudo mais, porque relata a linguagem figurativa, mas relata a história de duas irmãs, Oola e Oholiba, que se prostituíam no Egito. E aí descreve todos os desfrutos, as maneiras como elas cometiam essa prostituição. É uma parte bastante pesada da Bíblia, né? Ezequiel 23. Então percebe-se que, em termos morais, a Bíblia não se constitui em um código moral. Então a Bíblia é um livro histórico lido à luz da fé. É isso que o povo de Israel fazia. E aqui eu quero mostrar agora para você um pouquinho da história. Agora já é o fato histórico, eu acredito que todos saibam que a Bíblia começa historicamente com Gênesis 12. Então, os 12 primeiros capítulos da Bíblia, ou digamos os 11 primeiros capítulos, eles foram feitos muito posteriormente. A Bíblia começa a ser escrita com a saída de Abraão de Ur da Caldeia. Esse fato é histórico, deve ter ocorrido lá pelo ano 1800, mais ou menos, antes de Cristo. E aí depois, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, que eles ficaram lá de 586 a 539, Nabucodonosor, né, levou o reino do sul, o reino de Judá levou escravizado. Daí lá eles construíram os primeiros 11 capítulos do Gênesis e acrescentaram porque eles não tinham uma explicação da origem do mundo. E eles eram ironizados pelos babilônios. Como é que o mundo começou? Eles não sabem explicar, né? Então, vamos dizer assim, de tanto ser vítima
gozações, eles acabaram fazendo, criando. Por que você sabe disso? Porque é outra linguagem, são outras épocas, é outro contexto. Israel é pedra, é deserto de pedra. E o que a Bíblia apresenta no começo? Rios, jardins caudalosos, com frutas, né? Então, é um ambiente, vamos dizer assim, onde tem mais vida, mais vegetação. E Israel não tem vegetação. Então, eles são influenciados também por essa época. Inclusive, onde eles estavam na Babilônia, era frequente a ocorrência de dilúvios, que na Israel eles nunca viram dilúvio, né? Deserto, não tem isso. Mas lá, entre o Tigre e o Eufrates, que inclusive é daí que vem o nome Mesopotâmia, né? Pótamos, no grego, é água. Meso, meio, no meio das águas, né? Dos rios Tigre e Eufrates. Então, acompanhe aqui comigo mais uma reflexão. Terá, ou Taré, algumas traduções apresentam como descrito como Terá e outros como Taré, é a mesma pessoa, tinha um projeto. O Taré é o pai do Abraão, tá? É o pai do Abraão. Ele tinha um projeto. E Abraão deu continuidade nesse projeto e incluiu Deus, fez uma aliança com Deus. Basicamente é isso que nós encontramos. Então ele saiu aqui de Ur da Caldeia e veio até Harã, aqui em cima. E é daqui que vai se originar, inclusive, a língua aramaico, que é a língua que Jesus Cristo falava. E hoje o único país que fala aramaico no mundo é a Etiópia. Curiosamente, um dos países mais pobres continua falando a língua de Cristo. E esse Harã aqui hoje em dia, em 2019, é a Síria. Tá? E ali ele fica um tempo, porque ele queria vir aqui no Egito. Aqui era o local rico da época. Era aqui que se fazia negócio. Então ele vem até aqui e depois eles descem para cá. O que acontece com Israel? Israel está aqui, ó. Israel é um corredor, todo mundo precisa passar ali. Porque para comercializar com o Egito, não tem como atravessar aqui. Aqui é montanha, aqui é deserto. Então qualquer pessoa que viesse, se porventura viesse da Índia, né, que era para cá, de qualquer lugar da Pérsia, então eles eram obrigados a fazer esse trajeto, passar por aqui e descer para vir no Egito. Então, essa passagem aqui, essa terra, por mais que seja pequena, ela é muito valiosa e era muito importante ter um povo ali que não fosse tão hostil. Você deve lembrar que Abraão vai para o Egito e ele tem, a mulher dele, a Sara, é muito bonita e ele tem quase certeza que o faraó vai se encantar com a beleza da sua mulher e vai dar um jeito de matá-lo para ficar com a mulher dele. Então, o que ele diz? Que a Sara é a irmã dele. Porque sendo irmã, os egípcios vão acabar tratando ele bem. Até para, vamos dizer assim, ganhar a simpatia e conquistar, quem sabe, o coração da irmã e o cunhado e tal. Então a hostilidade fica longe. Você vê como ele é esperto. Depois o faraó fica sabendo que é a esposa dele, e o faraó se compadece, falando, não precisava ter mentido, a gente teria respeitado a tua mulher assim mesmo e tal. Mas o Abraão é muito esperto, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente o fato do pai de Abraão. O pai de Abraão saiu de Ur da Caldeia porque tinha perdido um filho. Então ele estava muito entristecido, e é uma coisa, digamos que até hoje, muitas vezes a gente presencia isso, né? Morre uma pessoa, aí quem fica quer mudar de casa, às vezes quer mudar de cidade, porque fica aquele clima difícil, amargo, aquelas lembranças. Então o pai do Abraão passa por isso, o Taré, e ele sai lá de Ur da Caldeia e vai até Harã. E ali ele se fixa daí, tá? Bom, agora então nós entramos no nosso primeiro momento, que é o povo de Deus, origem e êxodo. O tema você pode acompanhar no quadro, o povo de Deus, origem, como é que ele se origina, e o êxodo, a saída deles, e ali ele vai ser feita essa saída através da contribuição de Moisés, e vai ser feita tendo um Deus que vai à frente. Então, antes disso, nós temos toda a história de Abraão, que aos 75 anos tem um filho com a escrava, que é o Ismael, que na Bíblia fala que esse filho que a escrava vai te dar, a escrava é Agar. E é engraçado isso para a nossa cultura, porque Agar era escrava da Sara. Então, se Agar desse um filho para o Abraão, o filho seria considerado filho da Sara, né? Para a nossa cultura não cabe isso, mas era o pensamento da época.
E aí, então, a Sara vai dar à luz Ismael, que origina os ismaelitas, que hoje são os árabes. E aí diz na Bíblia que esse filho da escrava, ele vai ser violento, né? Vai ser muito briguento e tal. E eles se baseiam nisso até hoje, alguns judeus, né? Para dizer, olha a origem do povo. Alguns dizem que o projeto Genoma todinho foi feito por israelenses, porque eles queriam descobrir alguma coisa que a raça judaica, os judeus, fossem imunes. E quando eles descobriram, no final do projeto Genoma, eles acabaram descobrindo, constatando, que já se sabia a partir da Bíblia, que judeus e árabes são irmãos, são descendentes de um ancestral comum, né? Então aqui nós vamos ver o povo de Deus, que começa com Abraão, depois vem Isaac, vem Jacó, aí o Jacó luta com Deus, Deus lhe toca o nervo da perna e ele fica com a perna coxa, né? Ele fica mancando para o resto da vida. E aí Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, que você já conhece essa história, que significa aquele que luta com Deus. E aí o Israel ganha a promessa de Deus. O Israel é muito fiel. O Jacó é um homem fiel, inclusive ele tem um carinho, ele recebe o carinho do pai e da mãe, porque ele é um filho maravilhoso, né? Lembra de Esaú e Jacó, né? O Esaú vende o direito de primogenitura. O Esaú não está nem aí com a tradição, né? Vende por um prato de lentilha, né? E daí ele ganha, o Jacó dá um jeito de ganhar a bênção do pai quando ele está bastante idoso. E aí ele vai trabalhar para ganhar a mão da filha de Labão. E Labão engana ele, entrega a filha encalhada, digamos assim, né? Ele trabalha mais alguns anos, mais 20 anos para ganhar outra filha, então ele acaba casando com duas mulheres, né? A Raquel e Lia. E aí ele vai ter 10 filhos que vão originar depois, vai ter 12 filhos, desculpa, que vão originar as 12 tribos de Israel, né? E aí o povo cresce, você conhece a história de José do Egito, e lá eles ficam escravizados, porque eles cresceram demais, eles se tornam escravos. E aí Moisés vem e consegue tirar esse povo, e Moisés era descendente de judeus, mas ele foi criado na corte. Então o Moisés teve o nome Moisés significa salvo das águas, né? Ele teve todo um preparo, ele é inteligente, ele é estudado, ele conhece as leis. E isso é importante que a gente saiba por quê? Porque os 10 mandamentos que você vai encontrar em Êxodo 20, na Bíblia, os 10 mandamentos aparentemente guardam uma similitude muito grande, uma semelhança muito grande com o livro dos mortos do Egito. Então, os egípcios tinham um código de lei mais extenso que aparentemente Moisés compilou nos 10 mandamentos. Se você pegar o livro dos mortos, está disponível até na internet, pode fazer qualquer busca, qualquer pesquisa, você encontra o livro dos mortos. Você vai perceber os 10 mandamentos, aparentemente já estariam lá, né? Então vamos conhecer um pouquinho como é que se forma o povo de Deus. O povo escravizado, aquele povo que cresceu no Egito, o povo, digamos assim, mais simples, mais pobre, o povo, me perdoem o termo, esculhambado nesse sentido assim, né, de não ter nenhuma perspectiva, de não ter, quem sabe, nem mais esperança. Então, o povo escravizado é o povo eleito. Agora, voltamos no nosso primeiro slide. Deus elegeu, Deus escolheu esse povo, ou esse povo escolheu Deus e Deus o acolheu? Mas aqui o que é importante a gente notar, que esse povo escravizado acaba se tornando o povo mais forte que nós vamos encontrar ao longo de toda a história. E isso é um paradoxo, que eu apresento aqui como paradoxo de Deus. Por que eu apresento isso? Porque nós temos diversos paradoxos. Então nós encontramos na Bíblia, os últimos serão os primeiros, é uma contradição. Quando sou fraco, então é que sou forte, outra contradição. Deus exalta os humildes e rebaixa os prepotentes. A sabedoria dos homens é loucura diante de Deus. A estéril dá à luz. Enfim, nós teríamos aqui vários e vários exemplos. Eu diria até, se você tiver que fazer um artigo amanhã ou depois, tiver que fazer um trabalho, você poderia explorar esse tema aqui, os paradoxos presentes na Bíblia. E até entender, além de entender quantos são esses paradoxos,
por que eles acontecem, o que eles querem nos ensinar, né? Mas, enfim, parece que Deus caminha sempre na contramão. Inclusive fala assim, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perdê-la por causa de mim vai ganhá-la. Aí você lembra também do Jó, que era rico e perdeu tudo, e aí continua fiel e acaba recuperando 100 vezes mais. Então a Bíblia, ao tempo todo, ela apresenta esses paradoxos para nós. A religião enquanto elemento unificador. Por quê? Porque eles têm um só Deus. Inclusive a palavra diabo, que no grego é diabolei, bolei é realidade, bolei vai estar presente também na palavra símbolo, que significa aquilo que representa uma realidade, e o diabolo, ou diabolei, que nós traduzimos por diabo, é aquele que divide a realidade. Então, se o diabo é o inimigo de Deus, digamos assim, e se o diabo é o contrário, é um antônimo de Deus. E se diabo significa divisor, Deus estaria muito próximo de unificador. A união é o projeto divino, digamos assim. E a dispersão, a separação, é o projeto diabólico. Um povo unido é um povo forte. Assim como hoje no teu trabalho, uma equipe unida é uma equipe forte. Uma equipe desunida se desfaz facilmente. Uma equipe unida, nem o patrão muitas vezes consegue desfazer. As bênçãos divinas, para que Deus abençoe esse povo, exige fidelidade e louvor. Na Bíblia, principalmente através da missão dos profetas, o tempo todo nós vamos encontrar isso. O que o profeta faz, basicamente? Anuncia e denuncia. O que ele denuncia? Denuncia o povo se afastando do projeto de Deus. E o louvor é uma espécie de gratidão. E gratidão em grego é eucaristia. Então, eucaristia é o quê? Um reconhecimento. Eucaristia normalmente é traduzido como ação de graças, mas parece-nos que a ação de graças ainda não traduz totalmente o sentido dessa palavra. Eucaristia, o eu no grego é sempre bem ou bom. Eutanásia significa morrer bem, morrer sem sofrimento. Eugenia, que era o que o Hitler buscava, né? São os bem-nascidos. Eucaristia, então é ter um espírito de gratidão, de reconhecimento, bem reconhecido, digamos assim, ou muito grato, né? Então é um ato que acaba se tornando muitas vezes uma poderosa ferramenta. Vamos conhecer um pouquinho agora de onde vem esse nome Hebreus, né? Jesus faz parte do povo hebreu. Acompanhe aqui comigo. A designação de Hebreus é andarilho. O termo hebreu significa andarilho. E o termo israelita são aqueles que lutam com Deus. Aqui nós poderíamos dizer o seguinte, não é que ele luta contra Deus, não, ele luta tendo Deus com ele. Israelita, aquele que luta com Deus ou com Deus junto com eles, né? Judeu significa herdeiro do cetro real. Abraão é o patriarca e o crescente fértil. Crescente fértil é o nome que se dá a essa região aqui. Porque desde aqui, que hoje é o é o Iraque, até aqui no Egito, forma uma espécie de uma lua crescente, pode perceber. Então aqui tudo se planta e se colhe, mas principalmente aqui por causa do Nilo. Você já deve ter ouvido aquela frase do Heródoto de Alicarnasso, que é o pai da história, o Nilo, o Egito é uma dádiva do Nilo, o Egito é um presente do Nilo, o Egito existe por causa do Nilo. O Nilo tinha frequentes enchentes, transbordava, e aquilo deixava o terreno muito fértil, porque o rio Nilo, ele nasce lá no centro da África, lá perto para frente da Etiópia, e aí ele percorre um trecho muito grande e ele vem com muitos sais minerais, muitas riquezas. E aí quando ele transbordava, o solo ficava bastante adubado. Então o que se plantasse ali produzia muito bem. Então aqui nós temos o crescente fértil. Aqui não, aqui é só deserto, não tem nada, né? E é nesse ambiente que o Abraão vai estar, vamos dizer, vivendo e desempenhando a sua função. É o cenário da saga dele, do filho Isaac e do neto Jacó,
que depois vai se tornar Israel e dar origem ao povo. E o grande feito de Abraão, então, é começar com o monoteísmo, um Deus só. Mono, em grego, é um, né? Monarquia, o governo de um. Então começa o monoteísmo, um Deus só. Depois nós temos o mistério da Santíssima Trindade, mas nós não temos três deuses. É um Deus só, por isso que é um mistério, né? A nossa razão, segundo alguns teólogos e filósofos, ela não tem capacidade para entender isso, porque nós vivemos num mundo, digamos assim, mais materializado, e nós não conseguimos entender que Deus é três em um ao mesmo tempo. Mas o importante é que Abraão ele rompe com as ideias politeístas, e aí ele é fiel a um Deus só. E como ele é fiel a esse Deus e coloca esse Deus no seu projeto de vida, isso que é interessante nós trazer para o nosso dia de hoje, é assim que nós temos que estudar, né? Trazendo Deus para a nossa vida. Então aí ele vai dizer assim, esse Deus é o único Deus. E isso é um fato unificador também, né? É muito importante. Voltamos ao quadro, então, compreendendo mais um pouquinho de Abraão. Abraão era um nômade, né? Por isso que hebreu significa andarilho. Vivia em tendas, passou em vários lugares. Ur, na Caldeia, de onde ele saiu. Arã, que algumas vezes aparece assim com H, outras vezes não, e às vezes também aparece com M aqui no final, né? Em Siquém, onde vai ter o carvalho, o famoso carvalho de Siquém. Esteve no Egito, onde eu falei há pouco que ele até tinha medo que a mulher dele fosse cobiçada e tomada, né, pelo faraó. Em Hebron, Manré, Betel e Berseba. Então aqui está, mais ou menos, o ambiente onde Abraão se desenvolveu. E é ali que começa, então, o germezinho daquela religião que vai se tornar tão grande, dominou o mundo e domina até hoje, né? Hoje ainda eu acho que o cristianismo responde por 1/3 da população do mundo. Até pouco tempo atrás nós éramos em 6 bilhões e meio de pessoas no mundo e nós tínhamos 2 bilhões e 100 milhões de cristãos. Só que a China e a Índia são países enormes, né? A Índia deve ter 1 bilhão e 300 milhões por aí, e a China 1 bilhão e 800 milhões. Então, só esses dois países, eles têm a metade praticamente da população do mundo, 1/3 ou mais da população do mundo, né? Então, e lá o cristianismo não é tão forte, mas o cristianismo é a maior religião que existe no mundo até hoje e começa com Abraão. E é bonito ver isso. Ele traz Deus para o seu projeto, ele entrega o seu projeto nas mãos de Deus. Sempre digo que Abraão é o maior exemplo de fé no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele ia morrer sem ter um filho, aí ele tem um filho com a escrava, depois Deus o abençoa, ele dá um filho com a própria esposa, que é a Sara, que já está de idade, e o que Deus faz? Pede esse filho em sacrifício. E ele se prepara para cumprir com o plano de Deus. Então ele se abandona nas mãos de Deus, mas aí Deus intervém, você conhece essa história, e o anjo vem e segura a faca, né? Diz, Abraão, a tua fé já nos basta, já é suficiente. É muito bonita essa parte. E aí ele fala, Deus promete para ele, a tua descendência será tão grandiosa como as estrelas dos céus, a areia das praias, né? Então a promessa de Deus vai se cumprindo, né? Um filho só e depois vem 2 netos e assim vai, depois vem mais 10 bisnetos, 12 bisnetos, e aí, vamos dizer, o povo de Israel se torna o que é hoje, né? Hoje no mundo, se não me engano, tem em torno de 20 milhões de judeus. Só que a religião aí, ela se difundiu muito mais, né? Não ficou limitada apenas àquele ambiente, àquelas pessoas, né, de Israel. Mas o que é mais bonito dessa parte aqui que nós estamos vendo, a formação do povo de Israel? Isso aqui tudo está num livro que você tem no plano de ensino. Se você pegar a bibliografia complementar, tem um livro, História de Israel, de Assir Geroni Júnior. Tudo que eu estou falando aqui, você pode ir lá. Inclusive, eu recomendo, se você puder, vai lá. Esse livro está na biblioteca virtual. Você pode ler o livro a qualquer instante, porque lá você pode aprofundar. Eu trago aquilo que eu acho considero que é mais importante para a gente refletir. E dentro dessa reflexão, o que é importante? Perceber que Deus faz parte da história daqueles que o escolhem. Então, escolher Deus e trazer Deus para o nosso projeto. Quantas vezes nós não fazemos projetos independentes de Deus e quando dá errado a gente corre e pede que Deus ajude, né?
mas na hora de fazer o projeto, muitas vezes nós não lembramos dele. Agora, a atividade que eu proponho para você, 1 minutinho para você responder, como você convenceria um ateu de que é realmente necessário incluir Deus em nossos projetos e que isso faz muita diferença? E existe um procedimento correto para incluir Deus em nossos projetos? 1 minuto para você responder, eu já volto. Primeiramente, para convencer um ateu de que é preciso incluir Deus no nosso projeto, nós devemos estar convencidos disso. Então, de fato, é necessário incluir Deus? Como eu disse há pouco, se você não quiser incluir, não faz diferença nenhuma. Mas, se você incluir, você ganhará muito mais. E se você não incluir, você não poderia depois, quando vê um resultado catastrófico, correr atrás, porque daí é uma incoerência. Eu deixo de lado, mas quando eu preciso, eu peço um socorro, né? Agora, então, vamos ver essa parte da nossa aula, chama-se A Conquista de Canaã e a Criação de um Reino Unido. Canaã é onde hoje é a Palestina, essa região aqui que aparece no mapa, né? É uma região que eu não sei porque eles brigam tanto por essa região, que é só pedra, né? Mas, enfim, a Conquista de Canaã. O medo tomou conta de 10 dos 12 enviados. Moisés mandou um pessoal para ver a terra, se a terra era boa mesmo ou não. Então, 10 foram 12, aliás, e só 2 vieram confiantes. Olha que coisa engraçada, né? São 12, e depois, quando se divide o Reino do Norte e o Reino do Sul, também fica 10 no Norte e só 2 no Sul. E são esses 2 do Sul que continuam e estão até hoje, porque as 10 tribos do Norte, elas nunca mais voltaram a existir. O território de Israel, historicamente, ele foi aniquilado em 722 a.C. e nunca mais voltou. E ali tinha 10 tribos de Israel. As outras 2 do sul é que permaneceram, né? Então, eles sucumbiram e Deus os exterminou. A importância de acreditar em Deus e em si. Porque 2 aqui acreditaram em si e em Deus. Eles viram com bons olhos aquilo que Deus prometia. Quantas vezes nós não somos ingratos com o que Deus nos oferece? Perdemos uma pessoa querida, esbravejamos. E o tempo que nós convivemos com essa pessoa, 10, 12, 15, 20, 50 anos, e não agradecemos por esse tempo todo que essa pessoa esteve conosco? Ninguém perde o que não tem. A pessoa perde a saúde e se revolta. Mas quando tinha saúde, agradecia? Então, o povo se revolta, lastima a sorte, Deus provê. Mas não deixa provisionar e acumular. Nós vamos encontrar isso também em Mateus. Aqui nós estamos falando do maná, o maná do deserto. O povo precisava de comida. Por que nos tirou do Egito para morrermos de fome no deserto? O povo disse para Moisés. E aí Deus clama, o povo pede comida. E Deus, então, dá um maná toda noite, mas de manhã já não pode comer mais. Aliás, só come de manhã, não pode acumular. Talvez o grande mal da humanidade hoje é essa perspectiva de acúmulo. Nós queremos cada vez mais acumular bens materiais que não vão
nos valer muitas vezes. E que nós não vamos levar, todo mundo sabe disso. É clichê falar, morremos sem nada, mas a gente acaba não se convencendo disso. E em Mateus, então, fala que não é para juntar tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Juntem tesouros no céu, onde está o seu coração, também estará o seu tesouro, né? Deus quebra, olha aqui o Jerônimo Júnior que eu falei, a citação, você encontra no teu plano de ensino, tá? Yahvé quebra as tradições. Então, Deus é um Deus que vai à frente do tempo, digamos assim. E é um Deus que não se apega na letra, ele se apega no espírito. Nós vamos contar depois isso também nas cartas de São Paulo, né? Deus, a letra mata e o espírito vivifica. Então, Deus quebra tradições. Deus não está apegado a tradições. Jesus Cristo deixou muito claro isso, né? Quando criticaram Jesus que os seus discípulos não lavavam as mãos, ele diz, não, mas o que faz mal não é o que entra, não é a impureza que entra, mas é aquela que sai, né? Então, nós temos um coração maldoso e queremos uma aparência de bondade. Daí ele vai chamar isso de sepulcros caiados. O sepulcro que se passa um cal. Por dentro é podre, né? Ali está um defunto, apodrecido, mas por fora ele é bonito. E às vezes nós temos então essa aparência, né? Nós queremos que a letra acabe vivificando mais do que o espírito. É o espírito que vivifica. Então voltamos ao quadro. Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo em pé até hoje. Jericó tem 9.000 anos. De todo o planeta Terra, a cidade mais antiga até hoje é Jericó. E aí Josué que chega para tomar essa terra porque Moisés, ele tinha assassinado uma pessoa. Não sei se você lembra disso. No Egito ele assassinou e ele teve que fugir do Egito aos 40 anos de idade. E aí ele vai para a casa de Jetro, onde ele se casa com a filha de Jetro, volta para libertar o povo do Egito e fica 40 anos no deserto. Na casa de Jetro ele ficou 40. Então, somado, Moisés, aparentemente, teria vivido mais de 100 anos, né? E aí, como ele é um pecador, ele pede para Josué, olha, eu não sou digno de entrar na terra prometida devido aos meus pecados. Olha que bonita consciência, né? E aí Josué então conduz o povo e Jericó foi tomada após 7 dias de uma marcha, então são 7 marchas. No 7º dia, foram dados 7 voltas com 7 sacerdotes, tocando 7 vezes 7 trombetas. Você está percebendo quando aparece tanto o número 7? Porque o 7 é o número da perfeição. Olha lá, perfeição, plenitude. Quando vai fazer alguma coisa, faça visando o melhor. É isso a lição que está nos dando aqui. E depois eles fazer tudo, visando o que era o melhor, os muros caíram. É aqui que você lembra, em Josué 10... o Josué 20, me perdoe agora, que o Josué vai pedir para o sol parar. E o sol parou no vale de Gabaon e a lua também parou. Acho que o sol no vale de Hebron e a lua no vale de Gabaon. Então, tudo que se faz visando a perfeição, se faz do melhor modo possível. Por que o 7 é o número da perfeição? Porque o 4 significa norte, sul, leste, oeste, mais 3, a Santíssima Trindade. Então, é Deus, a Santíssima Trindade, presente nos 4 cantos do mundo. É isso que significa o número 7. O povo cananeu, que é o povo onde o Jericó se encontra, é o povo que Israel vai tomar a terra deles, sem ser maldoso. Eles chegaram ali, eles tomaram a terra dos cananeus, eles mataram, eles expulsaram os cananeus ali. Era um povo disperso. Olha lá, o que é disperso? Não era unido. Estamos batendo nessa tecla, né? Eram 31 reinos isolados, cada um por si e Deus por todos. Mais uma vez a necessidade da união. Porque, por ser esse povo um povo isolado, foi rapidamente vencido, perderam. O povo de Israel era até menor, mas eles eram unidos. Inicialmente, o povo de Israel, agora já tomando o território, já se formou, o povo passa a ser governado por juízes. Nós conhecemos muito a história dos juízes, foram muitos anos governados por juízes. Quer ver, eles entraram nessa terra talvez lá pelo ano 1100, 1200, ficaram uns 200 anos governados por juízes. Um dos juízes bastante conhecido é Sansão, né?
Então, Yahvé, é assim que eles chamavam Deus, que vai estar aqui, ó, é o mesmo. Eles escrevem daqui para lá. Então, isso aqui é um J, daqui para lá que eu falo é da direita para a esquerda. É um J, isso aqui é um H, isso aqui um W e esse aqui um H. Por isso, alguns, eles não têm consoante. Vocês estão vendo que não tem A, E, I ou U. Então, eles sabiam qual consoante colocava ali, e eles não colocavam as consoantes. Então, alguns colocaram a consoante de tal modo que traduziria isso por Jeová. Mas se você pegar no pé da letra, quando Moisés pergunta, Senhor, o que direi quando me perguntarem quem tu és? Ele diz assim, diga que eu sou aquele que sou. E na língua hebraica, eu sou aquele que sou, a pronúncia é Yahvé. Então, esse aqui, Yod, Re, Val, Re. Yod, Re, Val, Re. As três letras do alfabeto hebraico é que vão dar origem ao nome de Deus que nós usamos até hoje, né? Então, inicialmente, esse povo é governado por juízes, embora dividido por tribos, as 12 tribos, a religião era o elemento unificador. O povo poderia ser descendente de Rubens, Isacar, Neftali, Dan, assim por diante. Mas é um só Deus. Então, o elemento que fazia com que o povo tivesse uma identidade era a religião. Talvez aqui esteja a grande sacada de Moisés. É Moisés que vai, de certo modo, codificar essa religião. Então, o que o Moisés precisa falar para o povo, não fala a partir dele. Ele coloca sempre Deus dizendo, é o Senhor que está pedindo para vocês, é um Deus só. E quando o povo se corrompeu e adorou o Baal, aí o povo sofre e é chamada a atenção desse povo por meio dos profetas, né? O Baal era uma religião, inclusive, que sacrificava o filho primogênito. E quando Abraão, por exemplo, deixa de sacrificar Isaac, significa justamente isso. Quebrou uma tradição. Quebrou uma tradição em prol da vida. Não é em prol de uma causa qualquer. Deus permite quebrar uma tradição em prol do bem, em prol da vida. E muitas vezes nós mantemos tradições que são preconceitos e nós não percebemos. Então, por trás das nossas convicções, das nossas tradições, sempre temos que ter esse questionamento. Isso é um valor de fato? Voltamos ao quadro mais uma vez, dando continuidade então à conquista de Canaã e a criação de um reino unido. Yahvé era aqui, ó, do jeito que ficaria, né, com as vogais, é Yod, Re, Val, Re, que daí é traduzido por Yahvé. Era o único rei, mas o povo clama por um rei. Só Deus era o rei deles. E aí Samuel promove essa transição. Samuel é conduzido por Deus e acaba escolhendo Saul, que é um valoroso combatente. Saul é da tribo de Benjamim, torna-se o primeiro rei e após o Saul fazer coisas que o povo ficou descontente, eles novamente clamaram a Deus que eles não queriam mais o Saul. O que isso significa? Até hoje nós percebemos isso, o poder corrompe. A pessoa que é boa, é promovida, ela muda com você. O político que você vota, ele muda com você, ele não te abraça mais, ele não te cumprimenta, ele não te conhece. Ele ia na tua casa tomar café contigo, e agora você vai no escritório dele, do vereador, do prefeito, ele não te recebe mais. Então o Saul fez a mesma coisa, ele foi escolhido pelo povo, ele mudou, e o povo denunciou para Deus, e aí o Samuel vai escolher um outro, que é o Davi, que é da tribo de Jessé. E o Davi é um piazinho, um menino, ruivo, magricelo, fraquinho e feio. E aí o Jessé acha que esse piá não vai ser o escolhido, né? Manda chamar os filhos dele mais, como se diz hoje, mais sarado, mais forte. E aí o Samuel fala, não é esse, vem outro, não é esse, vem outro, não é esse. Até que diz, mas não tem mais nenhum? Fala, tem um cuidando das ovelhas lá, mas não deve ser ele, não. E aí quando vem dizer, é esse daqui. Os irmãos dele ficam, nossa, mas é ele, nosso rei, né? Salvo engano, era o mais novo, né? E aí o Davi, como eu disse, era muito fiel a Deus, mas muito fraco, muito pecador. Só que ele reconhecia e se arrependia. Aí ele então se envolve com a Betsabeia, que é a mulher de Urias, e a Betsabeia dá a ele um filho chamado Salomão, que o nome Salomão é Shalomão, significa filho da paz. Shalom é paz. Jerusalém é Jerusalém,
que é a cidade da paz. E o Salomão é o filho da paz, que deve ter vivido aqui entre 1040 e 930 aproximadamente. E que ao invés de pedir riquezas para Deus, pediu o quê? Pediu sabedoria. Saul abusa do poder e Davi torna-se o rei. Davi, que é o amado de Deus, uniu o povo mais uma vez. Vocês estão percebendo a força da união o tempo todo? Ampliou o território até um ponto que hoje, 2019, o povo de Israel quer voltar a ter a mesma fronteira. Por que tem guerra até hoje lá na Palestina? Porque o povo judeu tem como propósito, como meta, ainda voltar a ter a fronteira que Davi deixou. Foi a maior extensão territorial que eles conseguiram. E aí ele conquistou Jerusalém, cidade da paz, apesar de só ter guerra lá, né? E tornou a capital, fez dela uma capital e preparou a construção do templo. Davi não começou o templo. Ele tinha consciência de que ele era pecador e então ele fala para o seu filho Salomão: meu filho, consegui todo o material para a construção do templo, mas eu não sou digno de construí-lo porque eu pequei demais. Deixo para você essa missão, construa um templo para o nosso Deus, porque ele só tinha um tabernáculo, né? E os outros povos tinham um templo. E aí ele constrói um templo todinho forrado de ouro. Os anjos que estavam ali tinham de uma extremidade à outra da asa 6 metros e eram de ouro maciço, né? O culto a um só Deus é restabelecido, culto restabelecido, e as fronteiras se ampliaram conforme prometido e o reino está consolidado. É o esplendor do reino de Israel, o máximo que eles conseguiam. Por isso, até hoje, na bandeira do povo de Israel, temos a estrela de Davi. Dá para ter um panorama como é que foi, está sendo a formação do povo, a conquista da terra. Eu vou dar 10 segundinhos se você tiver qualquer contribuição, alguma coisa que você discorda, ou que você quer que esclareça, ou que você quer contribuir de alguma maneira. 10 segundinhos, se não tiver nada, eu já volto e nós damos continuidade na nossa aula. Já vimos 2 pontos, então, né? A origem do povo e a conquista de Canaã. Veja agora o terceiro ponto que eu quero apresentar para você. O reino dividido. Então era um reino só, um rei só. O primeiro rei foi Saul, segundo foi Davi, que não tinha nada a ver com Saul, não é da árvore genealógica, né, de Saul. E aí vem o Salomão. Aí sim, o Salomão é filho de Davi. Quando Salomão morreu, 2 filhos dele, Roboão e Jeroboão, vão dividir o reino entre eles. Eles têm interesse no reino. Acompanhe comigo, então. Com o reinado de Salomão, Israel atinge o auge em sabedoria, riqueza, esplendor, luxo e a construção do templo, que demorou 7 anos. Olha o 7 aparecendo de novo. O que é o 7? O 7 é a perfeição. O que é a perfeição? Fazer o que você deve fazer do melhor modo possível. É isso que eles estão nos ensinando. Então, Salomão, no começo do seu reino, seu reinado, né? Ele foi muito forte, muito sábio,
Mas no final da vida ele foi se deixando levar muitas vezes. Aqui tem uma lição para nós. A gente começa com fôlego, começa com foco e aos pouquinhos a gente vai desanimando e não percebe. No final do reino, do seu reinado, Salomão distanciou-se de Deus e idolatrou deuses estrangeiros. Ele era muito amigo da rainha de Sabá, era amigo de Irã, rei de Tiro, e aí talvez até pela amizade que ele tinha, ele acabou se aproximando um pouco mais dessas pessoas. Salomão tinha muitas mulheres, né? Naquela época, vamos dizer assim, a poligamia não era proibida. Diz a Bíblia que Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas, né? Então, após a morte de Salomão, o reino se divide. De um lado, o Jeroboão, que é um idólatra, e vai governar o norte, que é Israel. Israel e Samaria. E do outro lado, Roboão vai governar o sul, que tem 2 tribos só, né? Então vai se chamar Judéia. A capital de Israel é Samaria, desculpa. A capital de Israel é Samaria e a capital da Judéia é Jerusalém. As 2 capitais. E aí o Jeroboão é o mais idólatra. E ele é do reino do norte, que vai ser extinto em 722 a.C. Durou pouco tempo. O reino do sul também é escravizado, mas ele volta a se constituir. O reino do norte lá durou 210 anos e desapareceu. Olha lá, não existe mais. Na história da humanidade, eles nunca mais voltaram a se constituir. Eles foram dominados pelos assírios, tá? Então, qual é o povo que domina ele? Os assírios. Por isso, na Bíblia, algumas vezes aparece o inimigo desce do norte. O inimigo desce do norte. E tem um livro escrito, né, hoje em dia, é O Demônio Desce do Norte. Um livro bastante interessante, valeria a pena você ler, nem que fosse apenas a resenha desse livro. O Demônio Desce do Norte. O Inimigo Desce do Norte, alguma coisa assim. Então, o Reino do Norte durou 210 anos, terminou em 722, teve 20 governantes, cada um de uma dinastia. Bastante interessante isso aqui. Então, esse é, vamos dizer assim, rapidamente, um resuminho do que aconteceu, principalmente com o Reino do Norte. O Reino do Sul tinha, vamos dizer, uma tribo grande e outra menor. Mas o Reino do Norte eram várias tribos pequenas, eles não eram tão unidos. O maior problema aqui, que eu gostaria de enfatizar, é o fato de Jeroboão ser um idólatra. Ele adorava outros deuses. Como hoje nós muitas vezes nos declaramos fiéis a um Deus e adoramos outros deuses sem perceber. Não é que são outros deuses, nós colocamos outros valores, às vezes, no lugar de Deus. Então, ele pagou por isso, e pagou caro. Agora vamos ver o Reino do Sul. O Reino do Sul permaneceu fiel a Yahvé por mais tempo. E sobreviveu por mais tempo também. Não é que ele não foi infiel, ele foi menos infiel, acabou se tornando infiel também. Mas ele foi fiel por mais tempo, sobreviveu por mais tempo, ele vai sobreviver até 586. Aqui eles vão escravizados, antes de Cristo, eles vão escravizados para a Babilônia. Manteve uma única dinastia no trono, que é filho de Davi. Quando você pega lá o Evangelho de Mateus, ele traz toda a genealogia de Jesus Cristo e Davi aparece no meio dessa genealogia, né? Então é a dinastia de Davi. E o templo significava aqui a presença de Deus no meio do povo. O templo sempre atuante. A garantia de prosperidade é a fidelidade à vontade de Deus. Ser fiel à vontade de Deus. Primeira coisa é perceber a vontade de Deus em nossa vida, fazendo um exame de consciência muito sincero e honesto. A luta dos profetas é sempre que o povo seja fiel a Yahvé. Os profetas muitas vezes são radicais e duros, enfáticos nas suas críticas, principalmente com os reis, os políticos. Você lembra do profeta Natã, que chega para Davi, que é o rei, né, um guerreiro forte, matou um gigante, assim por diante, né, Golias. O Natã chega para ele e diz: havia um fazendeiro que tinha muitas ovelhas e quis fazer um banquete
e o seu vizinho tinha apenas uma ovelha. Ele mandou buscar a ovelha do vizinho e matou para fazer seu banquete. E o Davi se revolta e fala, essa pessoa merece a morte. Ele fala, essa pessoa é você. Você tem tudo, e matou Urias para ficar com a mulher dele. Então, os profetas, eles são enfáticos mesmo com as pessoas que têm o poder. Muitas vezes nós nos acovardamos diante das pessoas que têm o poder. Nós não temos a coragem de bater de frente quando vemos as pessoas fazendo errado. Então, a missão do profeta era anunciar e denunciar. E isso eles procuravam fazer. Uma atividade rapidinho para você, acompanha aí comigo. Quais são as causas da divisão de Israel e quais são os resultados dessa divisão? 1 minuto para você responder e eu já volto. A partir do que nós falamos há pouco, talvez não fique difícil de perceber que a causa da divisão do povo de Israel aparentemente é infidelidade. Quando eles são infiéis ao projeto, quando eles se corrompem, quando eles são idólatras, eles pagam por isso. O Reino do Norte pagou mais caro, os profetas sempre lembrando, né? E a outra pergunta é quais são os resultados dessa divisão. O resultado é sofrimento e enfraquecimento. Um povo desunido é um povo fraco, um povo fácil de ser dominado, né? Então, as causas é a idolatria, é a infidelidade e o resultado é o sofrimento. Agora, então, nós passamos para o nosso outro tópico, que é o exílio babilônico, é o quarto ponto da nossa aula, o exílio do povo para a Babilônia e a restauração da terra e a restauração do templo quando eles voltam. Judá não apostatou. O que é um apóstata? Apóstata é aquele que renega a fé. Judá não negou a fé. O povo de Judá. O povo de Israel já acabou. O povo de Judá também idolatrou menos. Idolatrou, mas não tanto. Afastou-se pouco de Yahvé, mesmo assim cometeu injustiças, hipocrisias, denunciadas pelo profeta Jeremias, que foi torturado e preso por isso. Você encontra relatado no livro de Jeremias, capítulo 37. Foram tributários dos assírios, pagavam, impostos para os assírios já tinham deportado a tribo do norte, então os judeus pagavam impostos e depois acabaram sendo deportados para a Babilônia. Salvo engano, essa deportação, ela não ocorreu de uma única forma, num único ano. Foram várias deportações, talvez a mais importante delas foi em 586 a.C., a maior delas. Mas graças a Jeremias não adoraram os deuses babilônicos, não se corromperam, permaneceram fiéis ao seu Deus. Essa é uma lição para nós, permanecermos fiéis aos nossos valores, aos nossos projetos. Israel viveu seu auge no tempo de Davi e Salomão. O auge, que eu falei há pouco, a maior extensão territorial, um templo todinho forrado de ouro. Segundo, você vai encontrar no livro, não lembro se é Reis ou é Crônicas, um desses dois livros, o templo de Salomão tinha 5.000 toneladas de ouro e 25.000 toneladas de prata. Não era pouca coisa que tinha lá. Os navios de Salomão
Eles iam buscar ouro num lugar onde ninguém sabe até hoje em dia, inclusive se questiona muito isso, se explora isso, né? As minas do rei Salomão, que ninguém sabe onde era. E eles voltavam a cada 3 anos os navios carregados de ouro. Por isso que ele conseguiu fazer um templo tão cheio de ouro, né? Floresceram a riqueza, mas também a rebeldia contra Deus. As consequências vieram na forma de sucessivos fracassos. Quando você abandona as tuas raízes, quando você abandona as tuas convicções, quando você abandona os teus projetos, os fracassos são mais eminentes. É preciso se manter fiel à nossa postura, aos nossos valores. Também perceber se esses valores não são apenas valores impostos externamente. Por isso nós já falamos, Deus quebra a tradição e Yahvé permite quebrar a tradição. O melhor exemplo disso é o Abraão. Abraão quebrou uma tradição, que era de sacrificar o filho mais velho. Ele não precisou fazer isso, né? Por quê? Porque a vida está acima de tudo, né? Voltamos ao quadro, o reino dividido. O reino do norte rendeu-se ao rei assírio Sargão II, 722, já colocamos, né? Antes de Cristo. No exílio, o reino do sul passou por crise de fé. Quando foi para a Babilônia, eles começaram também a questionar a própria fé. Deus nos abandonou. Nós fazemos isso muitas vezes, né? As coisas difíceis nós não conseguimos perceber que talvez não seja Deus nos abandonando, mas quem sabe Deus nos corrigindo. Sentiram a ausência do templo. A religião babilônica fazia referência a demônios, por exemplo, e isso incomodava os judeus. Alguns deles estavam se aproximando da religião, mas os profetas sempre chamando a atenção, principalmente o profeta Daniel, né? Os persas acabam vencendo os babilônios e Zorobabel liberta esse povo e volta para reconstruir o templo em 539. Então eles ficaram em 586 a 539 escravizados na Babilônia. E aí quem vai ajudá-los, vai devolver-lhes a liberdade é Ciro o Grande ou Ciro II, né? Ele aparece dessa forma nos relatos. Judá se reconstruiu, mas não politicamente. Não politicamente no sentido de não ter total autonomia política como tinha antes. Eles ficam meio que tributários aos babilônios. A nação subsistiu em torno do judaísmo como sinal de pertencimento. Identidade. O que é pertencimento? Identidade. O povo tem que ter uma identidade. Quando o Brasil se tornou república, em 1889, uma das grandes preocupações dos políticos da época era dar uma identidade ao povo brasileiro. Então, criaram uma bandeira, criaram um hino e foram tentando criar uma cultura que identificasse o brasileiro, né? Algumas vezes a gente é identificado de modo positivo, outras vezes, infelizmente, de modo negativo, né? Israel tornou-se um corredor seguro, já falamos isso, para os persas que negociavam com os egípcios. Note você que o rei persa que liberta o povo tinha uma espécie de um interesse nisso. É como se fosse politicamente ou militarmente mais proveitoso, mais viável, mais útil ter um povo amigo naquele corredor. Se o povo judeu não estivesse naquela região, os cananeus, os amorreus, os amonitas, então eles estavam ali na região e eles eram uma ameaça maior para os persas. Então o Ciro, quando liberta o povo, faz vamos dizer, um bem para o povo. Mas talvez não porque ele estivesse pensando no povo escravizado, mas até pensando em ser favorecido por isso. O que isso significa? Que muitas vezes Deus faz as coisas de um modo que parece natural. Como aconteceu lá com a fuga do Mar Vermelho, né? Que a gente sabe que eles chegaram num lugar onde a maré estava bem baixa e dava para passar a pé. Os cavalos que vieram atrás não conseguiam passar. E depois de um tempo a maré subiu, eles não conseguiam mais ir para frente nem para trás. Então eles contaram isso com tanta ênfase que Deus separou em duas paredes, né? E muita gente acredita que foi assim mesmo. O Golfo de Acaba, eles atravessaram o Golfo de Acaba, eles falam pés enxuto, né? Para dizer, conseguimos passar sem morrer. Acho que deve dar uns 18 quilômetros mais ou menos.
Então, aqui uma atividade, mais um minutinho para você refletir. Ciro II não era judeu. Foi ele que libertou os escravos lá da Babilônia, o cativeiro da Babilônia, né? Ele não era judeu, mas ele respeitava todas as manifestações religiosas, o que para a época era um sinal, vamos dizer, de um avanço cultural, enfim. Na época, essa postura foi positiva ou negativa. E hoje, a sua postura é positiva ou negativa? O que eu quero fazer com isso daqui, uma reflexão. Nós respeitamos a visão religiosa do outro? Dizem que Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama qual era a melhor religião do mundo. E o Leonardo Boff fez isso propositalmente, ele mesmo conta esse fato. Ele fez isso propositalmente para o Dalai Lama responder, a melhor é a nossa, né, o budismo. E aí o Dalai Lama diz, a melhor religião é aquela que te faz mais bem. Então ele não tem essa arrogância de dizer, a minha é a correta. Será que nós não temos também? Um minutinho para você refletir, eu já volto. O grande erro de muitas visões de mundo está presa no totalitarismo. O que é o totalitarismo? Aquela visão de que o meu ponto de vista é o mais certo, aquela convicção, o meu ponto de vista é o mais certo. Então, mesmo quando se trata da religião, nós temos que aprender a respeitar os outros. O ecumenismo é um grande passo, é um grande avanço. Algumas regiões do mundo as pessoas se matam por causa da religião. Aí não é uma religião. Então, eu acho que a religião tem que ser pregada sempre em torno do amor, da conciliação, da solidariedade, da ajuda mútua. Se quem se diz cristão se acha melhor do que o outro, poderia lembrar daquela passagem do bom samaritano. Ele vai ajudar alguém que não é do seu território e não faz diferença. Por quê? Porque o que conta é o ser humano, o que importa é o ser humano em si. Se você estiver nos assistindo no Polo, nós vamos fazer agora o momento do Kahoot. Como é que funciona o Kahoot, se você nunca teve o Kahoot? Você vai pegar teu celular e vai escrever lá onde você entra na internet, lá onde vai www, você coloca só assim, Kahoot. Pode jogar esse slide fazendo favor? Você vai escrever isso aqui, ó, kahoot.it, com um K, o H, dois Os, kahoot.it. Tenta entrar no teu celular, ou tablet, ou notebook, e aí eu vou colocar agora algumas perguntas. Essas perguntas é uma espécie de uma recapitulação da aula de alguns temas que nós abordamos aqui, para ver se você está antenado. 5 perguntinhas rápidas. Se por acaso tivesse prova, você já teria uma certa noção que poderá ser cobrado na prova. O Kahoot não permite trechos grandes, então nós não temos texto base. É apenas o enunciado e 4 alternativas, são 4 alternativas. Então vai aparecer no teu celular as formas geométricas, um quadrado, um círculo, assim por diante, um losango, e vai aparecer uma cor. Então você vai ver aqui
a resposta certa, porque não vai aparecer no teu celular. No teu celular é só a cor para você bater. Você olha aqui e vê a afirmação, a afirmativa que está ali, e lá no teu celular você vota. E como é que conta ponto? Primeira questão é acertar a resposta, é claro. E quanto mais rápido acertar, mais ponto ganha. Então, às vezes dá uma diferencinha assim de um ponto do primeiro para o segundo, bem pouca, porque eles acertaram meio próximo. A rapidez, não é nem de ter errado, não é isso, é pela rapidez. E aí você vai entrar lá em kahoot.it e vai pedir, deixa eu ver se eu jogo aqui, vai pedir para você um número, o PIN. Acompanhe aqui comigo, eu vou fornecer agora o PIN. O PIN você vai colocar ali e vai ter acesso, e daí vai pedir o nick. O nick é o nome que vai aparecer aqui, o teu nome. Olha lá, vamos pegar o PIN, coloca aí, 495646, esse é o PIN, 495646. E aqui estão as figuras geométricas que vão aparecer no teu celular ou no teu tablet, e você coloque, por gentileza, o teu nome e o polo, a cidade, enfim, onde você estiver, só para a gente ter uma certa noção, né, onde as nossas aulas chegam, se tiver alguém assistindo a aula nesse momento, né. A aula de seminário, a adesão é baixa, mas é uma aula de Bíblia que eu acho que é fundamental para que você consiga dar continuidade no teu estudo. Enquanto não entrar ninguém, o Kahoot não gira. Então precisaríamos ter pelo menos um jogador, ou dois, ou três, enfim, se alguém estiver nos assistindo nos polos, tiver algum tutor, né, nos polos, então se puder se conectar, se acaso não der, nós vamos abortar isso daqui, né? Eu vou dar um tempinho para você entrar, porque às vezes acontece, ó, tivemos uma jogadora já então, a Letícia, se você não conseguir entrar por questão de sinal, né? Então aí eu vou te dar um minutinho, que às vezes o sinal não ajuda muito. 1 minuto e eu já volto. Então, vamos continuar aqui agora com as nossas perguntas. Acompanhe lá na tela, fazendo o favor. Vamos dar início, então. A primeira pergunta é a respeito do termo hebreu. O significado do vocábulo hebreu é, falamos bem no comecinho da aula, viajante, sonhador, andarilho ou peregrino. Qual é o significado, o sentido, né, a tradução desse vocábulo hebreu? Logo no comecinho nós falamos, é viajante, sonhador, andarilho ou peregrino. 30 segundinhos, já deu, né? Então a resposta correta é andarilho. Vamos ver como é que ficou aqui, Letícia, 954 pontos, né? Pela rapidez também com que acertou. Vamos para a segunda pergunta. O primeiro rei de Israel foi Roboão, Salomão, Davi ou Saul? Qual é o primeiro rei de Israel? Você lembra que o povo de Israel tinha juiz, não tinha rei. E aí eles pediram um rei, Samuel, enviado por Deus, escolhe um rei e consagra essa pessoa como rei, aí ela se corrompe. Então o primeiro rei de Israel é Saul. Saul vamos dizer assim, substituído ou deposto do trono por Davi. Aí Davi tem um filho que é o Salomão, né? Então continua o nosso pódio. Vamos para a terceira pergunta. Em 722 a.C., o reino do norte foi escravizado pelos assírios, pelos babilônios, pelos egípcios ou pelos caldeus? Qual é o povo que escraviza o reino do norte? Os assírios, vamos ver. Aí, estamos encostados aí agora. Vamos para a quarta pergunta.
Quem libertou os judeus do cativeiro da Babilônia foi Nabucodonosor, Ciro II, Sargão II, Xerxes. Um desses nomes levou o povo para o cativeiro e o outro tirou. Exatamente, Ciro II ou Ciro o Grande, né? Era assim que era conhecido. Vamos para a quinta e última pergunta. Após o cativeiro da Babilônia, o templo de Jerusalém foi reconstruído por Zorobabel, Esdras, Neemias ou Daniel. Qual é o líder político, governante que reconstruiu o templo? Ele conduziu o povo de volta, Zorobabel. Então aqui nós temos o nosso pódio, a Letícia em primeiro e o Paulo em segundo. Independente de qualquer coisa, sempre é interessante recapitular a aula. Então o nosso intuito aqui era esse, recapitular alguns pontos. O termo hebreu significa andarilho, quem escraviza o povo são os assírios, esse povo nunca mais voltou, não existe mais, né? O povo de Israel. Quem tira o povo de lá é o Zorobabel, quem liberta o povo é o Ciro, e assim por diante. Se tivesse uma prova, bem provável que talvez uma outra questão dessa caísse na prova. Já encerrando a nossa aula, eu quero apresentar para você a seguinte reflexão, que ficou ao longo da nossa aula. Quando o povo ouviu e obedeceu a Deus, prosperou. Saíram do Egito, se constituíram num povo forte, construíram um templo maravilhoso, que até hoje, né, é considerado uma das grandes construções da humanidade. Mas quando esqueceu de Deus e se afastou, esse povo padeceu. O povo mais idólatra, que era o do norte, esse foi extinto, aniquilado. Quando o povo se uniu, durante a aula toda nós batemos nessa tecla. Quando o povo se uniu, se fortaleceu. Quando o povo se dividiu, lembra inclusive que a palavra divisor no grego é diabo. O Novo Testamento todinho foi escrito em grego. O Antigo Testamento, uma parte é hebraico e outra aramaico. Então o povo se enfraqueceu e sofreu. A união é o recado transmitido nas entrelinhas da Bíblia. E isso aqui serve para a nossa vida, serve para o nosso trabalho, serve para os nossos contatos, serve para os nossos relacionamentos. A união é a grande lição que a Bíblia nos traz. Nas entrelinhas da Bíblia, se pudéssemos ler alguma mensagem, essa mensagem seria a união. Por isso, um só Deus e um só povo. E para encerrar, eu queria te dizer, talvez você já tenha percebido isso, algumas pessoas leem a Bíblia, mas não percebem. Em nenhuma parte na Bíblia, Deus fala, eu vou te salvar. Deus sempre promete, eu vou salvar o teu povo. Então significa, ou o povo todo se salva, ou o povo todo se perde. Parece assim uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu acho que é reconfortante, porque se você pensar que as pessoas que você ama poderão não se salvar, ou você não se salvar e as pessoas se salvar, imagine um pai e um filho, né? Ou a esposa e o esposo. Um se salva e outro não se salva, digamos assim. Primeira coisa, nós deveríamos entender o que é a salvação. É muito difícil falar em salvação. A salvação transcrita na nossa linguagem de hoje, ela deve ser entendida de uma outra maneira. Se você acha que salvação é sair da terra e ir para o céu, precisa rever os conceitos. Alguma coisa tem que ser mais bem ajustada, né? Então, o que é salvação? E agora, então, se uma parte se salva e outra não, pode ser marido e mulher, pais e filhos, isso é muito violento, é muito traumatizante. Ou nos salvamos todos juntos, ou nos perdemos todos juntos. Seria essa a mensagem da Bíblia. Por isso, essa ênfase na união. Então, essa foi a nossa aula de introdução à Bíblia e à origem do povo de Israel. Falamos desde a origem, da conquista da terra prometida, Canaã, depois o reino que se divide, o exílio e o retorno e a reconstrução do templo em 1h20. É muito difícil explorar mais alguns elementos. Mas o livro, por favor, leia o livro. Se você tem interesse realmente em aprender, esse livro é magnífico. Você vai ler esse livro em 3 dias, 4 dias. O livro tem 260 páginas, não é tão extenso, mas é um livro gostoso de ler. Você tem ele na biblioteca virtual, História de Israel, de Assir Gerone Júnior. Uma pessoa com doutorado em teologia, sabe o que está falando, sabe o que está escrevendo. É isso, muito obrigado por tua
participação, né? Foi grande. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.